Dá like e segue o canal, porque o que eu vou contar aqui, ninguém nunca imaginaria. Nem eu. Porque, sinceramente, tem coisas que a gente acha que só vê em filme, até acontecer com a gente. Eu tenho 25 anos. Cresci numa casa relativamente tranquila, com pai e mãe presentes, e até pouco tempo atrás, achava que conhecia as pessoas com quem convivo. Inclusive, minha melhor amiga, a Aline. Ela tem 27 e a gente se conhece desde a faculdade. Passamos por altos e baixos juntas, de término com boy lixo a crises existenciais às 3 da manhã. Se alguém me dissesse que um dia ela ia ser protagonista do meu maior pesadelo, eu juro que teria rido. Mas hoje? Eu só quero entender como cheguei aqui. Tudo começou num sábado à tarde. Eu estava voltando mais cedo de uma viagem bate-volta que fiz com meu namorado. A ideia era fazer uma surpresa para os meus pais. Aparecer em casa com um bolo que comprei na estrada, fingindo que tinha esquecido o aniversário de casamento deles. Uma gracinha, sabe? Aquelas coisas de filha boazinha. A ironia disso ainda dói. Quando cheguei em casa, o portão estava aberto. Estranhei, mas achei que talvez minha mãe tivesse saído para caminhar e esquecido. Entrei devagar, já com o celular na mão para gravar a surpresa para o canal. Porque sim, eu tenho um canal pequeno onde conto histórias da minha vida, o dia a dia, e todo mundo sempre curtiu quando eu mostrava minha família. Mas o que eu gravei naquele dia foi outra coisa. Eu fui entrando chamando: "Mãe! Pai! Tô em casa!" Silêncio. O carro do meu pai estava na garagem. O da minha mãe não. A casa toda em silêncio, mas tinha uma música tocando baixinho no fundo. Uma playlist antiga, tipo MPB, que meu pai sempre escuta quando tá de boas. Fui até a cozinha, nada. Subi as escadas e percebi que a porta do quarto deles estava entreaberta. Foi aí que escutei um riso abafado. Fiquei parada por uns segundos, achando que talvez fosse a TV. Mas não era. E eu queria, do fundo da minha alma, ter parado por ali. Ter descido e fingido que não vi nada. Ter ignorado o pressentimento. Mas a idiota aqui foi até a porta. Empurrou devagar. E o que eu vi, destruiu tudo que eu achava que era verdade na minha vida. Meu pai. De cueca. Na cama. Com a Aline. Minha melhor amiga. Eu congelei. Literalmente. Por uns 5 segundos, acho que meu cérebro entrou em modo de proteção. Como se dissesse: isso não é real. Isso não é real. Isso não é real. Mas era. Quando eles me viram, os dois empalideceram. Meu pai arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. A Aline tentou puxar o lençol para se cobrir, mas já era tarde. Tarde demais. Porque eu já tinha visto. Já estava gravado na minha retina. E gravado sim, no meu celular. Porque eu ainda estava com ele na mão, com a câmera ligada, registrando o momento que deveria ser uma surpresa fofa e virou um dos piores dias da minha vida. "O que está acontecendo aqui?" Minha voz saiu falhada, mas cheia de fúria. Meu pai tentou se levantar, gaguejando. "Filha, não é o que parece." "Não é o que parece!" Eu gritei. "É exatamente o que parece, seu desgraçado." A Aline tentou se aproximar, enrolada no lençol. "Amiga, calma, deixa eu explicar." "Não me chama de amiga." Eu cuspi as palavras com tanto ódio que até senti gosto de sangue na boca. "Você é uma traidora. Você foi como uma irmã para mim." Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu me recusei a chorar na frente deles. Eu sentia um nó na garganta, uma pressão no peito, como se tivesse levado um soco do universo. Como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Saí correndo de casa sem pensar. Desci as escadas tropeçando, fui até o carro, entrei e comecei a dirigir sem rumo. Só queria sumir. Gritar. Esquecer. Estacionei num posto de gasolina alguns quilômetros depois e chorei como uma criança. Eu não conseguia entender. Por quê? Por que minha amiga? Por que meu pai? O que eles estavam fazendo? Há quanto tempo? Minha cabeça girava em círculos, sem parar. Peguei o celular e, sem pensar muito, comecei a gravar. Hoje, eu descobri que meu pai me traiu.
Não comigo, claro, mas com a minha melhor amiga, Aline, a mulher que eu mais confiava depois da minha mãe. E agora, eu não sei o que fazer. Conto para minha mãe? Destruo o casamento deles? Ou guardo esse segredo e deixo essa dor me consumir por dentro? Parei de gravar e só fiquei ali, olhando pro nada, tremendo, com raiva, com nojo, com vergonha, tanta vergonha. Como eu não percebi, como eu deixei ela entrar na minha casa tantas vezes, sentar à mesa com a minha família, rir das histórias do meu pai, enquanto os dois faziam isso pelas minhas costas? E agora, eu tinha uma decisão a tomar: contar ou não contar para minha mãe. Eu queria que aquele dia tivesse acabado ali, no carro, com o choro, com a dor entalada no peito. Mas não acabou. A verdade tem um jeito estranho de grudar na pele da gente, como se dissesse: você pode tentar fugir, mas eu vou te seguir até o fim. E foi o que aconteceu. Depois de gravar aquele vídeo desabafo, que eu não postei, pelo menos não ainda, fiquei mais de 1 hora parada dentro do carro. Meu celular vibrava sem parar. Mensagens da Aline, do meu pai, ligações, notificações de áudio. Eu não conseguia ouvir. Só lia os nomes e sentia o estômago embrulhar. O nome dela, Aline, me dava náuseas. Quando finalmente cheguei em casa, a noite já tinha caído. Minha mãe ainda não estava de volta. A casa parecia um campo de batalha depois da guerra. Silenciosa, mas carregada. Subi direto para o meu quarto. Tranquei a porta. Deitei de roupa e tudo. Não dormi. Só fiquei ali, ouvindo meus próprios pensamentos me torturarem. Na manhã seguinte, minha mãe bateu na porta. Filha, você chegou ontem? Nem me avisou. Tá tudo bem? Minha garganta travou. A voz dela, doce, inocente, me fez sentir ainda pior. Como eu ia olhar para ela e dizer: Mãe, teu marido te traiu. Com a Aline. Sim, a Aline. Aquela que você sempre elogiou por ser educada, centrada, uma boa influência para mim. Tá tudo bem, mãe. Menti, com a voz rouca. Só tô cansada da viagem. Tá bom. Fiz café. Vem comer alguma coisa. Esperei ela sair para me levantar. Tomei banho tentando lavar aquele nojo que parecia ter entrado nos meus poros, mas a sujeira estava por dentro, e não saía. Horas depois, meu pai me chamou no quintal. Queria conversar. Contra minha vontade, fui. Parte de mim queria ouvir o que ele tinha para dizer. Outra parte só queria gritar até ele desaparecer da minha vida. Ele estava com o rosto abatido, olheiras, barba por fazer. Mas eu não senti pena, só desprezo. Filha, eu sei que nada do que eu disser vai justificar o que aconteceu. Eu errei, muito, mas por favor, me escuta. Cruzei os braços. Fria. Firme. Vai. Fala. Ele suspirou fundo. Eu não planejei nada disso. A Aline, a gente começou a conversar quando ela veio aqui aquele dia que você estava doente. Eu fui levá-la em casa. Depois outro dia ela pediu uma carona. Começou com conversa. Depois foi acontecendo. Eu sei que é errado. Eu sei. Mas o quê? Interrompi, a voz firme. Mas ela é 2 anos mais velha que eu, e isso te pareceu menos errado? Mas o quê? Que vocês se sentiram conectados? Que se apaixonaram? Fala, pai. Me dá o show completo da covardia. Ele abaixou a cabeça. Não tinha defesa. Eu não sei o que me deu. Foi egoísmo. Fraqueza. Mas eu nunca quis machucar você. Nem sua mãe. Eu ri. Um riso amargo. Você só destruiu tudo que a gente tinha como família. Mas imagina se fosse de propósito, né? Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não encosta em mim. Ficamos em silêncio. Aquele silêncio que pesa, que grita, que arranca pedaços da gente. Você vai contar para ela? Ele perguntou. Ah, a pergunta que eu mais temia, que me perseguia desde o momento do flagra. Não sei, respondi. Talvez, ele assentiu. Não implorou, não chorou.
Acho que sabia que não tinha mais moral nenhuma. Quando voltei pro quarto, tinha um áudio da Aline. 3 minutos e 17 segundos. Respirei fundo e dei play. Amiga, ou ex-amiga, não sei mais. Eu não tenho como me justificar. Eu fui uma idiota, uma egoísta. Me envolvi num negócio que sabia que ia dar merda. Mas eu tava me sentindo tão sozinha, tão perdida. E teu pai foi gentil, foi atencioso. Eu me apeguei. Eu sei que não tem desculpa. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu me arrependo. De verdade. Me odeio por ter feito isso com você. Me odeio por ter traído a única amizade que realmente importava na minha vida. Se quiser me bater, gritar, me bloquear, eu entendo. Só precisava que você ouvisse isso. Eu deletei o áudio. Sem responder. Ela usou minha confiança como ponte para se aproximar do meu pai, do meu lar, do meu mundo, e destruiu tudo. E agora quer perdão como se fosse algo simples de dar. Como se bastasse dizer, tava me sentindo sozinha, para justificar uma traição dessas. Nos dias seguintes, evitei minha mãe o máximo que pude. Cada vez que ela sorria, cada vez que falava do meu pai com carinho, era uma faca no meu coração. Eu estava desmoronando por dentro, e não podia contar para a única pessoa que merecia saber. E o dilema me sufocava. Se eu contasse, ia destruir minha mãe, ia acabar com 30 anos de casamento, com o mundo que ela construiu. Mas se eu ficasse calada, eu ia carregar o peso dessa traição sozinha, como cúmplice involuntária de uma mentira nojenta, e eu não sabia qual das dores era pior. Foram 3 dias sem sair de casa, 3 dias sem comer direito, sem conseguir pensar em mais nada. Minha mãe notava algo estranho em mim. Claro que notava, mas não insistia. Ela é dessas que prefere esperar a gente se abrir, como se pressentisse que a bomba viria, só não sabia de onde. Eu passei a evitar qualquer coisa que me lembrasse da Aline. Fotos, vídeos, posts, mensagens antigas. E mesmo assim, ela continuava surgindo na minha cabeça o tempo inteiro, como uma assombração viva. Como é que se lida com uma amiga que te esfaqueou pelas costas com o que você mais confiava? Na tarde do 3º dia, ela apareceu. Bateu na porta da minha casa. Sim, teve essa coragem. Minha mãe atendeu. Achei que ela fosse gritar, mandar ela embora, fazer alguma coisa. Mas claro, para minha mãe, era só a Aline, a melhor amiga da minha filha, com cara de moça arrependida. Ela subiu. Minha mãe até ofereceu café. Quando ela bateu na porta do meu quarto, meu coração pulou no peito. Eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. Mas não estava pronta. É a Aline, ela disse baixinho. Posso entrar? Eu abri. Fria, seca, sem emoção. Ela parecia menor. Olheiras, cabelo preso de qualquer jeito, uma expressão entre medo e culpa. Você tem 5 minutos, falei. E nem 1 segundo a mais. Ela entrou devagar. Se sentou na ponta da minha cama como fazia tantas vezes antes. Mas agora, tudo nela me dava repulsa. Eu sei que você me odeia. E devia mesmo. Eu odeio o que eu fiz. Odeio que tenha sido com seu pai. Odeio ter sido com você. Porque foi com você, né? A traição foi com você. Não só com a sua mãe. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu não vou te pedir desculpa. Porque já pedi. E não vale nada. O que eu vim aqui dizer é que eu tô tentando me afastar. De verdade. Apaguei o número dele. Bloqueei. Eu quero que você saiba que acabou. Acabou de vez. Ri, irônica. Que bom. Terminou a palhaçada só depois que eu peguei no flagra? Nossa, que evolução moral. Ela abaixou os olhos. Eu mereço isso. Tudo. Mas eu vim porque, se você resolver contar para sua mãe, eu queria que fosse você, que ela ouvisse de você. Não de fofoca, não de terceiros. E se quiser que eu desapareça da sua vida, da cidade, do mundo, eu sumo. Levantei. Some. Ela levantou também. Mas antes de sair, se virou. Eu sei que você nunca mais vai me perdoar. Mas eu vou passar o resto da vida tentando me perdoar
por ter destruído a melhor amizade que eu já tive, e foi embora. Fechei a porta e desabei. Chorei como nunca tinha chorado antes, porque parte de mim ainda lembrava da Aline que me consolou quando perdi meu primeiro emprego, da Aline que segurou minha mão no hospital quando eu achei que tinha algo grave, e aquilo doía tanto quanto a traição. À noite, liguei para minha prima, Luana. Era a única pessoa fora do círculo imediato da família que eu sentia que podia confiar. Quando ela atendeu e ouviu meu tom, veio direto. O que aconteceu? Você tá viva? Eu descobri que meu pai tava com a Aline. Silêncio. Aline? Sua amiga Aline? Aquela que... essa mesma. Peguei os dois, na cama, na minha casa. Meu Deus, contei tudo, da surpresa que virou pesadelo, do vídeo que gravei sem querer, do áudio dela, do papo com meu pai. Luana ficou em choque, reagiu como eu esperava. Revolta, nojo, tristeza por mim. E você ainda não contou para sua mãe? Ainda não. Não consigo. Amiga, eu entendo. Mas, quanto mais você segura, mais isso vai te destruir. E vai destruir ela também. Eu olho para minha mãe e penso: será que ela precisa saber? Será que vale a pena acabar com o mundo dela? Não é você quem tá acabando. Foi ele. E ela merece saber com quem tá dormindo, né? Silêncio do outro lado da linha. Silêncio do lado de cá também. Ela estava certa. Eu não era a culpada. Eu não era a destruidora de lares. Mas se eu escolhesse o silêncio, não seria cúmplice? Naquela noite, dormi mal. Sonhei que minha mãe me olhava com decepção nos olhos e dizia: "Você sabia e não me contou." E acordei com o coração acelerado. Fui até a cozinha. Encontrei meu pai servindo café como se nada tivesse acontecido. Como se tudo estivesse normal. "A gente precisa conversar de novo", eu disse. Ele me olhou. Sabia o que vinha. "Eu vou contar para ela." Ele fechou os olhos, respirou fundo. "Eu entendo. Mas ainda não sei como." Subi para o quarto. Peguei o vídeo do flagra que ainda estava salvo na nuvem do celular. Assisti de novo. Chorei tudo de novo. E pela primeira vez desde aquele sábado, abri o aplicativo do canal. Pensei em postar tudo. Contar para centenas de seguidores o que tinha acontecido. Fazer justiça com as próprias mãos. Mas não. Aquilo era maior que internet. Era pessoal. E eu precisava resolver do jeito mais difícil, olhando nos olhos da minha mãe. Agora entramos na parte mais delicada e emocional de toda a história. Na parte 4 de 7, você finalmente encara o momento que vinha te assombrando desde o flagra. Contar tudo para sua mãe. Essa parte vai ser cheia de tensão emocional, porque é quando as palavras finalmente se transformam em dor real, em reações imprevisíveis. E o silêncio é quebrado. Prepare-se. Acordei num domingo com o coração doendo mais do que nunca. Tinha sonhado de novo com a minha mãe, mas dessa vez, no sonho, ela estava sozinha num quarto escuro, olhando pela janela, murmurando: "Por que ninguém me avisou?" Era isso que me quebrava. Saber que, mesmo não sendo a traidora, eu estava calando uma verdade que, no fundo, podia mudar a vida dela para sempre. Para pior, talvez. Ou talvez, para que ela finalmente visse quem era o homem com quem dormia há 30 anos. Levantei da cama devagar. Lá fora, o céu estava nublado. Tinha cheiro de chuva no ar. Engraçado como o tempo parecia sempre combinar com o que eu sentia por dentro desde aquele dia. Nada mais tinha sol. Minha mãe estava na cozinha fazendo bolo. Aqueles bolos simples que ela sempre faz quando quer distrair a mente. Talvez ela também estivesse sentindo algo. Intuição de mãe, quem sabe? "Mãe", falei com a voz trêmula. Ela olhou para mim, com aquele sorriso calmo que sempre me acolheu. Mas hoje, aquele sorriso era como uma faca. "Oi, filha. Dormiu bem?" "Preciso falar com você." Ela franziu o senho. Largou a colher. Limpou as mãos no pano de prato. "Aconteceu alguma coisa?" Sentei à mesa. Ela se sentou na minha frente. O mundo parou por alguns segundos. Respirei fundo e comecei. "Mãe, o que eu vou te dizer?"
Não é fácil. É a coisa mais difícil que eu já falei na vida. Mas eu não posso mais esconder. Ela ficou séria. O coração dela já sabia. Os olhos dela procuravam os meus como se quisessem fugir do que vinha, mas não conseguissem. Eu descobri que o pai tá te traindo. Ela não reagiu de imediato. Piscou, imóvel. Como se não tivesse entendido. Como se a frase não coubesse no universo onde ela vivia. Com quem? Ela perguntou, a voz fraca, quase sussurrando. E aí eu senti a dor mudar de cor. Não era mais só raiva. Era culpa. Era medo. Era pena. Tanta pena dela. Com a Aline. Silêncio. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir o barulho do bolo crescendo no forno. Aline, sua amiga Aline, ex-amiga, eu vi. Peguei os dois juntos, no quarto, aqui em casa, naquele sábado. Ela ficou pálida. Levei a mão ao bolso e tirei o celular. Peguei o vídeo. Mostrei. Ela não queria ver, mas viu. Apertou o play com os dedos trêmulos. Não durou nem 10 segundos. Ela pausou, devolveu o celular e simplesmente levantou e saiu da cozinha. Fui atrás. Mãe, por favor, fala comigo. Ela subiu as escadas sem dizer uma palavra. Entrou no quarto, fechou a porta, e ali, atrás daquela porta, eu ouvi o som mais devastador do mundo. Ela chorando. Chorando como eu nunca tinha escutado antes. E foi nesse momento que entendi. A dor dela não era só pela traição. Era pela vida inteira que talvez tenha sido uma mentira. Me sentei no corredor, chorando junto, de novo. Pela milésima vez desde aquele maldito dia. Minutos depois, a porta se abriu. Ela estava com o rosto vermelho, mas com os olhos frios, vazios. Ele sabe que você sabe? Sabe. E a Aline? Também. E você sabia desde quando? Desde aquele sábado. Queria te contar antes. Mas não sabia como. Eu não queria ser eu a destruir você. Ela assentiu. Respirou fundo. E me disse algo que me destruiu. Você não me destruiu, filha. Quem me destruiu foi ele. Você me salvou. Naquele momento desabei. Me joguei no colo dela chorando. Ela me abraçou. Como se o mundo ainda não tivesse acabado. Como se ainda existisse algum amor ali dentro da gente. O que você vai fazer? Perguntei. Ela pensou por um tempo. O olhar perdido no chão. Ainda não sei, mas eu vou fazer alguma coisa, porque ninguém mente para mim por tanto tempo impunemente. Nem o homem com quem casei, nem a mulher que eu chamava de filha de coração. Ela saiu do meu abraço. Ficou de pé, forte, digna. Como só uma mulher que já passou por muito é capaz de ficar em meio aos destroços. Ele tá lá embaixo? Perguntou. Assenti. Ela desceu, e eu fui atrás, em silêncio. Meus joelhos tremiam. Meu pai estava no sofá, mexendo no celular. Quando viu minha mãe, levantou devagar. Amor. O que foi? Ela o olhou como se ele fosse um estranho. Como se já soubesse, mas quisesse ouvir da boca dele. Você tem alguma coisa para me contar? Ele gaguejou. Tentou se aproximar. Amor, deixa eu... Responde. Silêncio. Foi só um erro. Ele murmurou. E ela sorriu. Um sorriso cortante. Um erro que entrou na minha casa, sentou à minha mesa, me abraçou no Natal. E então, com uma calma assustadora, ela disse: Arruma suas coisas. Você não dorme mais aqui hoje. Meu pai tentou argumentar, mas ela ergueu a mão, firme. Não me faz repetir. Ele olhou para mim. E eu o encarei de volta com o olhar mais duro que já dei na vida. Subi para o quarto enquanto ele arrumava as coisas, e só desci quando ouvi a porta bater. Fui até minha mãe, ela estava na cozinha. De novo, lavando louça como se tudo estivesse normal, mas nada estava. Você tá bem? Perguntei. Ela soltou um suspiro longo. Ainda não. Mas um dia eu vou estar.